Informações do Censo Escolar e do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, estão reunidos em um estudo da ONG Todos pela Educação, mostrando o seguinte: as escolas estaduais do Brasil, e vale notar que elas são essenciais e prevalecem no ensino médio, as estaduais, essas escolas estaduais perderam mais de 1/3 dos professores efetivos nos últimos 10 anos. 36%. Mais de 1/3. Essa queda no número de professores concursados tem uma causa óbvia, que é a contratação de temporários. Essa contratação deveria ser exceção, exatamente para não deixar lacunas, vazios. Mas hoje, os temporários são a maioria dos que atuam em sala de aula. Esse levantamento identificou que houve a redução de docentes efetivos em 36% e o crescimento em 55% em uma década no número de temporários. Desde 2022, os docentes temporários se tornaram maioria dos que atuam nas escolas estaduais do Brasil. No ano passado, dos 668 mil professores dessas redes estaduais, 356 mil, ou 51,6% do total, tinham contratos temporários. E o estudo destaca que esse modelo de contratação faz com que os professores atuem em condições precárias, o que, obviamente, prejudica aquilo que é o essencial, que é o centro de tudo, que é o aprendizado das crianças, dos alunos, e a educação dessas crianças, a formação, a entrega de conhecimento a essas crianças. E o esforço máximo possível para que elas aprendam, entendam aquele conhecimento que está sendo entregue a elas. A contratação de temporários é muito importante, porque garante que os alunos tenham aula em todas as disciplinas quando houver afastamento de concursados ou quando faltar professor concursado. Mas isso deveria ser uma exceção. Essa é uma solução importante, inteligente, para que não haja falhas, para que os alunos não deixem de receber ensino, não deixem de receber aprendizado naquela matéria. Então está faltando o concursado, opa, teremos um temporário, mas não faltará a aula, não faltará a entrega de conhecimento. Só que, obviamente, isso deve ser exceção. Mas se tornou o mais frequente nas redes de ensino. Por quê? O Ivan Gontijo, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação, traz a mais simples e direta das respostas. Por que os estados estão fazendo isso? Porque é mais barato, custa menos. Segundo a lei do Plano Nacional de Educação, as redes de ensino deveriam ter cerca de 10% do quadro de professores contratados de forma temporária, para atuar nos casos de afastamento dos efetivos. Mas os dados mostram que nas 27 unidades da federação, houve essa pesquisa, os dados mostram que 15 das 27 já trabalham mais com temporários do que com concursados. 15. E em Minas Gerais,
80% dos docentes que atuam em sala de aula, hoje, nas escolas estaduais, são temporários. Aliás, isso, claro, deve provocar comemorações no governo Zema, né? Porque a coisa chegou num ponto que recentemente o Zema, ele estabeleceu, por intermédio da Secretaria de Planejamento, cotas para multas. Olha, o mínimo aceitável de multas diárias por fiscais gerais. Ora, a multa, que inclusive é apresentada e deve ser o recurso utilizado como parte da educação da sociedade para que delitos não sejam cometidos, para que normas sejam respeitadas em todas as áreas, todas, das relações de trabalho até o trânsito, a maneira de dirigir um automóvel, um caminhão, um ônibus, ou uma bicicleta, ou uma moto no trânsito, na estrada ou numa cidade. A multa, ela deve coibir, ela deve constranger, e por isso entra na ideia de um amplo processo de educação, de formação. E ela deve existir. Está lá a norma. Não cumpriu a norma, geralmente você tem uma norma nova, você coloca ali 1 mês, 2 meses de informação. Ó, não pode, não pode, não pode. Daqui a alguns dias haverá multa. E depois disso, se não cumpriu, é multa. É isso aí. Esse é o correto. Mas você não pode ter a ordem do governo do estado para que os fiscais cumpram metas. Ou seja, não importa o que aconteceu, multe. Então o sujeito sai pressionado a encontrar alguma irregularidade. E às vezes ele entra, por exemplo, num comércio. E ele tenta encontrar alguma irregularidade. E força até o limite. O cara no trânsito tenta encontrar alguma irregularidade. A buzina tá baixa. Qualquer coisa. Se há uma irregularidade, multe. Mas a ordem para que haja um mínimo de multas, ela vira uma fábrica de multas. Aí está a verdadeira indústria de multas. É quando você estabelece cotas. Ah, mas o Zema encontrou um estado esfacelado. Não há dúvida. A administração do Pimentel arrebentou com as finanças de Minas Gerais. Só que o Zema herda uma multa de 100 bilhões e hoje ela está em 160 bilhões. É claro que há toda a canalice da maneira como os cálculos são feitos para as dívidas dos estados. Os estados já pagaram essas dívidas e a dívida só aumenta. É a mesma lógica da dívida pública nacional. Você paga, 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 paga e ela só cresce. E você não faz mais nada, você vive para pagar o serviço da dívida. E não há auditoria, não há pesquisa para saber o que é justo nessa dívida, quem produziu a dívida, em que circunstâncias foram produzidas. Mas o Zema está aí, segundo mandato, não é? Talvez olhando para o Senado, provavelmente olhando para o Senado, e entrou na loucura de produzir arrecadação, nem que seja estabelecendo cota mínima de multa diária. E aí vem a educação. Então, nós estamos vendo aí já as campanhas eleitorais, porque elas não estão iniciadas
formal e oficialmente. Ninguém pode se declarar candidato, mas todo mundo sabe quais são aqueles que são mais do que pré-candidatos, serão candidatos. E a educação está sempre lá. E essa preocupação, essa angústia, e as soluções. E temos no Congresso o debate sobre a reforma do ensino médio. Fizeram aquele troço absolutamente inadequado, que tem como objetivo transformar crianças em trabalhadores treinados para o mercado de trabalho, para que entrem na engrenagem, sem nenhuma preocupação com a educação universal, com a educação na sociologia, na filosofia, nas artes, na economia política, na matemática pura. Nenhuma preocupação. Nenhuma preocupação em entregar às crianças o conhecimento acumulado pela humanidade em milhares de anos. Nada. É treinar. A ideia é treinar. E o próprio governo federal embarcou nessa agora quando fez aquele acordo relativo às dívidas dos estados. Treinem mais crianças. Ampliem a formação de gente treinada. Isso resultará em abatimentos da dívida. Isso não é educação. Isso é treinamento, que é importante, hein? Formação técnica, ensino técnico, aprendizado para uma profissão, aprendizado prático, isso é essencial. O Brasil já está sofrendo carência de trabalhadores em várias áreas. Jardineiro, encanador, mecânico, começa a faltar. E quanto mais falta, mais haverá valorização de quem conhece esses ramos, de quem tem a ciência desses ramos. É importante formar, mas você não pode, não tem direito de negar às crianças a educação plena. Porque eles não serão apenas trabalhadores. Eles serão cidadãos. Eles devem participar das decisões políticas, sociais, econômicas, culturais. E é preciso entregar a eles o parâmetro essencial do conhecimento acumulado. E não treiná-los para que entrem na engrenagem produtiva e que depois garantam a continuidade com seus filhos e com seus netos. Até que não haja mais necessidade. Até que robôs ocupem a maior parte do mercado de trabalho. E aí até o ensino técnico será esquecido, ignorado, relegado à irrelevância, atirado à irrelevância. Esses professores provisórios, esses professores temporários, eles são essenciais. Eles são hoje maioria. Então o que é preciso fazer? Dar a eles a melhor formação possível e dar a eles as condições mais dignas de trabalho. Não há essa preocupação. Por quê? Quase metade dos temporários, 46,6%, está há mais de 10 anos como professor. E é preciso que eles ganhem garantias, que eles se tornem permanentes, com salários melhores, com recolhimento de previdência. Recolhimento de previdência, com direito à greve, porque serão então efetivos. Greve para que possam reclamar das condições de trabalho, dos salários, que são hoje miseráveis, porque eles ganham menos e são obrigados
ao trabalho intensivo. 2, 3 escolas, para que tenham renda suficiente para a sobrevivência. E o sujeito dando aula em 2, 3 escolas, que tempo ele tem para mergulhar naquela matéria, para estudá-la mais, para preparar as aulas? Ele vira uma fábrica de dar aulas, ganhando menos, tolhido em seus direitos. E aí, como disse o Gontijo, essa contratação foi a saída encontrada pelos governadores para evitar maior gasto com servidores e com previdência. Onde que eles vão buscar isso? Na educação. Precarizando a educação. Nós dissemos aqui outro dia, mencionamos uma reportagem do jornal O Globo, que não pode ser tratada como irrelevante, pé de página. 1 milhão de crianças e adolescentes no Brasil frequentam escolas onde não há água potável. Muitas vezes são prédios danificados, sem estrutura, em muitos casos, para receber crianças com dificuldade de mobilidade. Às vezes não há um corrimão, um banheiro adaptado, uma carteira adaptada. E o professor que se vire. Ganhando pouco, tendo de trabalhar em 2, 3 escolas, sem direitos, e ainda com essa vantagem adicional do ponto de vista do governante. Não faz greve. É temporário. Tem que se agarrar aquele troço. E o estudo identificou ainda que em 15 estados o salário dos temporários é menor do que o dos efetivos. E a diferença chega até 140%. E aí vem lá o secretário da Fazenda e fala, ó, tem um jeito aqui de reduzir despesa. Não vamos fazer concurso. Vamos colocando temporários. E esse temporário, que é essencial, mas não é essencial só para tapar buracos, essa realidade ficou para trás. Ele é essencial porque hoje ele é parte majoritária do sistema e ele tem de receber salários decentes, condições dignas, direitos, inclusive a greve, e direito de recolhimento previdenciário e direito a poder se preparar para entregar o melhor possível para as crianças. Porque é isso que importa. As escolas existem para isso. Para que as crianças aprendam e depois adolescentes avancem nos estudos, aprendam coisas mais avançadas, mais profundas. E que ao longo da vida na escola tenham acesso, tenham contato e possam até se embrenhar nesse vasto conhecimento acumulado pela humanidade. Não! A ideia é ensino técnico cada vez mais, essa é a discussão central na reforma do ensino médio. Um Estado negligente que até hoje não conseguiu fazer do ensino em tempo integral a norma, ainda é a exceção. Ainda é exceção. E aí a mãe, se a criança só fica de manhã ou só à tarde, ela precisa, porque ela trabalha, precisa de uma creche. O Estado não tem a vaga na creche para entregar. Então o Estado falha. Mas o problema é quando a falha é uma escolha. Aqui é uma escolha. Não, mas a situação financeira.
As grandes mordomias não são tocadas. Não são tocadas. Não. Pelo contrário, vão acumulando cada vez mais mordomias, penduricalhos. Mas está lá sempre o discurso político a favor da educação. Discurso infalível. Ou indefectível, porque ele está presente em todas as campanhas. Todas. Porque é um problema central no país. Aí depois ficam os caras, não, o problema no Brasil é a produtividade muito baixa. Qualquer dia desses, nós vamos falar aqui sobre política. E política, os governos estaduais, o governo federal. E uma figura esquecida, eu não sei se vocês na escola tiveram contato com a obra do Josué de Castro. No meu tempo de escola, por exemplo, ninguém nem falava. Era figura proibida. Mas nós vamos falar dele aqui bastante. Ou qualquer dia desses. O governo deveria olhar. Vamos falar sobre Josué de Castro. E aí, um dia ele foi contratado por uma empresa, por sua formação, e a empresa queria saber por que a produtividade era tão baixa. Ele pesquisou, conversou com os trabalhadores, voltou e disse: a causa é uma só. Só há uma causa. Qual é? Fome. Mas aí, a produtividade, esses preguiçosos, precisamos treiná-los melhor e mais. E essa vira política educacional. E não a entrega do conhecimento universal, até para que cada um seja capaz de discernir. E é isso que não querem. Pessoas que tenham discernimento, que entendam como funciona esse mecanismo em que foram atirados, essa engrenagem em que foram jogados. Não querem. Querem apenas a reprodução robótica feita por humanos da linha de produção. E aí, qual é o problema para os governadores? O que custa menos? Secretário, o que custa menos? O que vai reduzir nossa despesa? É isso aqui? É ter professor ganhando o menos possível? Não tendo direitos, não podendo fazer greve? Como é que faz isso? É só ter o temporário. Não. Isso é indecente. Peguem os temporários. Preparem-nos. Deem a eles condições dignas. Eles são essenciais. E o governo federal acena com um concurso, um grande concurso, exatamente para buscar atender as escolas estaduais e municipais, que não são da União, são de estados, municípios, né? No ensino médio, majoritariamente dos estados. Mas também o governo federal está nesse papinho de o negócio é a internet, é espalhar computador, é a Starlink do Musk. Pois já há estudos em vários países que deram esse passo antes, de que isso pode ser contraproducente. Isso pode atrapalhar a educação, dependendo da escala e da priorização. Tecnologia é ferramenta, não é objetivo. Não é solução, é ferramenta, com limites que devem ser estabelecidos. O professor é essencial. E é ele o mais atacado por governantes irresponsáveis e incompetentes. Ronald Gimenez. 2 minutos.